Salve, salve galerinha aqui do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje a gente vai estar dando continuidade ao assunto da última aula e falando sobre poluição ambiental aquática. A última aula foi sobre poluição ambiental atmosférica. E hoje, né, um dos principais assuntos que os vestibulares estão cobrando é sobre poluição ambiental aquática. Muito bem. Então o que acontece? Com o aumento da liberação de dióxido de carbono na atmosfera, isso vai impactar diretamente nos oceanos, no pH dos oceanos. Então você deve estar me perguntando, mas como? Isso aqui é o dióxido de carbono na atmosfera e aqui o nosso mar. Mas como? Bom, aqui no nosso mar nós temos água, né? H2O, que em contato com o dióxido de carbono, isso aqui é uma reação bem simples, tá? É só a gente somar. Isso aqui vai gerar um ácido, tá? Eu vou repetir esse H2, vou repetir o carbono, que só tem um, e aqui tem 2 mais 1, 3 oxigênios. H2CO3. Fala pra mim que ácido é esse daí. Esse aqui, lá da aula de química, esse aqui é o ácido carbônico. O ácido carbônico. Só que não é o ácido carbônico que é o problema. Porque o que acontece? Esse ácido, ele vai passar por uma dissociação aqui na água. O ácido dissociação. E ele vai virar o quê? 2H+, mais CO3-. Beleza? E aí, o que acontece com isso? Acontece que esse aqui é denominado carbonato. E esse aqui é o nosso íon H+, certo? Nosso íon. Bom, a liberação de H+ na água, segundo Arrhenius, que foi um químico lá, isso aqui faz com que a água ela fique mais ácida. Isso aqui vai, né, intensificar a acidificação da água. Ok? Então, com a acidificação da água, o que acontece com o pH da água? Ela vai aumentar ou vai diminuir? O pH da água diminui, certo? E se o pH da água diminui, o que acontece? Ela fica mais ácida, né? Então, olha aí. Então, se a gente tem água ácida, essa água ela vai ter o caráter corrosivo, né? Corrosivo, porque o ácido ele corrói, certo? Então, essa água aqui, ela vai prejudicar tanto, né, os peixes quanto a vida aquática, né? A acidificação da água. Além de também prejudicar a vida de crustáceos, né? Crustáceos que têm como sua casa, né, feita de cálcio, né, que são suas conchas. E isso acaba corroendo as conchas dele. Além disso, pela dissociação, com a liberação do carbonato, o carbonato ele tem a grande tendência em capturar, sabe o que? Cálcio. Então, com essa tendência do carbonato de capturar cálcio, que é um dos principais elementos constituidores das conchas, então parte da defesa que esses animais têm vai ser enfraquecida, né? Além disso, os recifes de corais vão ser prejudicados. Já eu falo sobre eles, porque eles são feitos de cálcio, né? Eles são feitos de cálcio, certo? E isso acaba comprometendo, né, imensamente a vida aquática, em razão do alto crescimento, né, de liberação de dióxido de carbono na nossa atmosfera, certo?
Outro grande problema que ocorre é a nossa atmosfera, mas é uma razão aquática, é o que a gente chama de chuva ácida, as chuvas ácidas. Beleza? O que vai ocorrer? Bom, algumas fábricas, né, elas vão liberar gases, e um desses gases é o dióxido de enxofre. Beleza? Então, o que acontece? A gente vai ter o nosso mar, o nosso lago, essa água que vai evaporar, né, vai condensar lá no céu para depois precipitar. Só que nesse processo, o gás de dióxido de enxofre acaba se encontrando com essa água que está no estado de vapor, tá? E além disso, também acaba se encontrando com gás oxigênio atmosférico, né? Gente, isso aqui forma nada mais, nada menos que, se vocês forem perceber, forma o H2SO4. O H2SO4 é o ácido sulfúrico, um dos ácidos extremamente corrosivos, certo? Balanceando aqui, um dos ácidos extremamente corrosivos. Isso aqui vai cair na chuva. Ácido sulfúrico está vindo da chuva. É por isso que em algumas regiões, né, em regiões metropolitanas, alguns edifícios, né, alguns monumentos estão sendo corroídos por causa das chuvas. Eles estão sendo corroídos, certo? Eles estão quebrando. Então, isso aqui tem um impacto, né, muito negativo, além também de impactar diretamente nas florestas, né, nas árvores ali. Porque com a queda dessa água, né, ácida naquele meio onde está a árvore, isso vai acidificar o solo. E acidificando o solo se torna pobre em nutrientes, certo? E isso é ruim para as plantas. As plantas não querem isso. Então isso acaba afetando a vida das plantas, né? E as plantas são responsáveis, né, pela pela liberação de gás oxigênio, tá bom? E isso vai impactar, né, na liberação de gás oxigênio para a atmosfera também, certo? Agora, falando sobre os recifes de corais, vamos lá. Recifes de corais, eles são muito importantes, né, para a vida marinha. Eles são meio que o lar dos animais aquáticos. O que acontece? Aqui nós temos o nosso, por exemplo, nosso coral, tá bom? O que acontece? Esse coral, ele serve tanto de abrigo, né? Ele serve de abrigo, ele serve também para camuflagem, né? Camuflagem dos animais, né? Para fugir dos seus predadores. Então ele é um grande atrativo para a diversidade de animais, né, daquela região aquática. Então, se tu vê um coral e o coral está bem coloridinho e tal, é porque lá tem vida. Então, vamos lá. O coral, ele não vive sozinho. O coral, ele precisa estar unido com as algas. Porque quando o coral ele se une com as algas, eles fazem uma relação ecológica chamada de mutualismo, que a gente chama de mutualismo obrigatório. O que acontece? As algas, como elas fazem fotossíntese, né, são seres fotossintetizantes, né, aeróbicos, ou seja, anaeróbicos, certo? Não, aeróbicos também, porque precisa de oxigênio para sua respiração celular. Mas elas fazem fotossíntese. E com a fotossíntese, as algas, elas fornecem para os corais nada mais, nada menos do que a glicose. Certo? A glicose é fornecida das algas para o coral. E o que o coral fornece para as algas? Fornece abrigo, né?
abrigo e proteção. Então, uma relação mutualística obrigatória. Uma precisa da outra. Tá? E os corais, quando eles estão vivos, quando eles estão bem nutridos, eles são bem coloridos. Certo? Então, o que acontece quando, por exemplo, morrem as algas? Sobra só o coral. O que acontece com o coral? Ele vai perdendo sua cor, ele vai perdendo seus nutrientes, ele vai morrendo aos poucos. E fica apenas a sua parte calcárica, né? Então, o que houve nesse processo? Houve o branqueamento dos corais. Branqueamento dos corais. Tá bom? Mas por quê? O que leva as algas a morrerem? Bom, uma coisa que leva elas a morrerem é o pH, né, da água. A diminuição do pH da água, causada pela liberação de dióxido de carbono. Certo? E com o aquecimento global, a temperatura média dos oceanos acaba aumentando também, o que influencia na morte desses seres fotossintetizantes, ok? Então olha como uma coisa está relacionada com a outra. O aquecimento global, que é atmosférico, liberação de dióxido de carbono, está influenciando diretamente na vida dos corais. E quando ocorre o branqueamento dos corais, isso aqui é nada mais, nada menos do que um bioindicador. Bioindicador. Por quê? Porque, uma vez percebido que os corais estão ficando brancos, isso quer dizer que naquela região, o pH daquela água está diminuindo, certo? E a temperatura ali, média daquela água, está aumentando. Então, isso é um forte bioindicador. Ok? Bioindicador. E como reverter essa situação, certo? Bom, como reverter? É diminuindo, né, as taxas de liberação de dióxido de carbono na atmosfera, de metano também, certo? Agora, voltando aqui, eu queria explicar uma coisa para vocês sobre poluição ambiental atmosférica, que eu acabei não explicando na última aula. Mas aqui nós temos aterros sanitários. Você lembra quando eu falei sobre aterros sanitários? Muito bem. Os aterros sanitários são lugares para onde o lixo vai, né? Por exemplo, aqui está o aterro. O que é um bom aterro sanitário? É aquele aterro sanitário que bem aqui embaixo a gente vai ter uma camada, um revestimento, né? Que a gente chama aqui de... É um PVC, certo? Esse PVC, que está por baixo aqui da camada de terra, ele vai impedir com que o chorume produzido aqui, ele adentre nos lençóis freáticos. Certo? Então, se esse CH4, esse metano aqui, ele não vai ser, né? Ele não vai ser transportado, né, para os lençóis freáticos. Então, de alguma forma, ele não vai acabar afetando, né, a vida aquática dos seres, ou solo, certo? Então, aqui está o CH4. E qual é uma das principais formas de evitar que esse CH4 ele seja liberado para a nossa atmosfera, né, e acabe impactando e intensificando o efeito estufa? Bom, aqui nos aterros sanitários, seria bom e viável que eles criassem um tubo, né, para esse metano passar, e que eles queimassem, né, queimassem o metano. Mas por que queimar? Porque queimando o metano, ele não vai o quê? Prejudicar. Ele vai sofrer combustão e não vai mais existir ele, né, nessa sua forma. Então seria uma forma, né, de evitar impactos maiores a queima dele, né? Então é isso aí.
Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixem um like, tá bom? Compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, um abraço e tchau!